Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário, dando sequência aos nossos aulões. Hoje vamos falar sobre ortografia, uso do hífen, acentuação, os porquês, mal com L, mal com U. Então inscreva-se neste canal, acesse também na descrição do vídeo o link do meu site, onde você vai encontrar os nossos inúmeros preparatórios de português. Venha fazer parte da turma do mestre, venha ser aprovado. Questão da IBFC. Durante a vida tive muitos medos, então consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele assistia. Primeira coisa, regência? Sim, assistir, vou pegar aqui. Assistir, ele pode ter vários significados. Os mais usados, quais são eles? Com o sentido de ver, ele será o quê? Um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que vai exigir a preposição a, neste caso. Assistir também pode significar ajudar. Ajudar aqui será um verbo transitivo direto que virá sem preposição. Vamos ver? Consultei um terapeuta caríssimo e descobri porque, por caridade, ele assistia a um parente meu. Ele ajudava. Sim, está com sentido de ajudar, então é assistia sem a preposição a. Faltou um S aqui, já vamos corrigir. Então, ele assistia um parente meu. Então, com sentido de ajudar, é assistia sem preposição. Então, já descartei duas alternativas. E agora, sessões ou antiético? Aqui está em xeque a questão do hífen. Lembre-se de que os opostos se atraem. O que quer dizer isso? Anote aí no seu caderno. Aqui eu tenho quando o prefixo termina com uma vogal, a palavra da frente começa com vogal diferente, aí é tudo junto. Então, antiético terminou com a vogal I, não foi isso? E depois vem com E, tudo junto. Nada de hífen, descartei. Aqui, já gabaritei a questão. Ótimo. Assistia, antiético. Os opostos se atraem e os iguais o quê? Se distanciam. Quando o prefixo termina com uma vogal, a palavra da frente começa com a mesma vogal, tudo junto. Anotou aí no seu caderno? Não? Pegue o caderno, anote aí. Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Então, achei muito antiético. Antiético. E desistir das sessões. E agora? Sessão aqui com dois S's. Olha aqui, sessão de consulta, a sessão de reunião com dois S's. Aqui já vai ser uma divisão, que é a sessão com C cedilha. E sessões aqui com C vai vir do verbo ceder. Ele fez a sessão, ele fez as sessões. Bem interessante aqui, anotou aí o verbo assistir, regência dele, e também aqui o uso ou não do hífen. Os opostos se atraem e os iguais se distanciam. FGV assinale a opção em que as duas palavras nela apresentadas recebem acento gráfico corretamente. Precisa da alternativa correta? E aí, porém tem acento? Tem. Décano não, decano é aquele com mais tempo naquele lugar. Então, aqui não tem acento, já descartei essa alternativa. Leucemia, sem acento também, protótipo tem. Álcali aerólito, totens, e agora? Olha aqui, totens, vamos lá? Para saber se tem acento, eu separo em sílaba. Aqui eu tenho o quê? Uma paroxítona terminada em ens, não tem acento. Vou deixar para vocês aqui, por exemplo. Eu vou deixar aqui, hífen tem acento e hífens tem acento. Isso que eu quero que vocês interajam comigo. Azíago não, o correto é aziago. Por isso é importante você ler questões sobre ortografia. É à medida que você lê bastante que você consegue gabaritá-las. Álcali e aerólito, perfeito aqui. Alternativa D. Álcali e aerólito possuem acento. No trecho. No dia seguinte, o administrador da fazenda perguntou para meu tio Paulo por quê. Então, por que os americanos não tinham ido à lua cheia? A expressão destacada foi corretamente empregada, assim como. Então, eu preciso da alternativa correta. Uso dos porquês. Você sabe quando usa cada um deles?
Então, os americanos tiveram sucesso na missão porque investiram. Primeiro ponto, vamos observar aqui. Perguntou para meu tio Paulo por que, razão, por que, motivo, aí é separado mesmo. Então, quando puder substituir por pelo qual e suas variações, ou então que couber a palavra razão ou motivo depois do porquê, você já sabe, neste caso, porquê separado. Os americanos tiveram sucesso na missão porque investiram. Então, quando for conjunção aqui, é tudo junto. Pode trazer uma ideia, o porquê de explicação ou de causa também, aí é junto. Os Estados Unidos propagandearam o efeito que haviam conquistado porque estavam competindo com os soviéticos. Novamente, conjunção. Se é conjunção, que seja causal ou explicativa, junto. É difícil para muitos entender por que razão era tão importante para os Estados Unidos levar um ser humano à Lua. Então, aqui a alternativa C, vamos voltar aqui, a alternativa C é a correta. Melhorar isso daqui. Agora, animais eram enviados para o espaço, aí vai explicando, então, por que junto. Porque havia este porquê separado, início de frases interrogativa. Como não tem interrogação, está errado. No trecho, curta estadia na superfície lunar e exploração humano-robótica. A expressão destacada tem como forma plural. Qual é o plural dessa expressão aqui? Então, quando fala lá expressão destacada, precisamos do plural. O plural de exploração não é exploração, vai ser o quê? Explorações. Até aqui já facilitou bastante. Então, descarta. Então, explorações aqui é um substantivo. Aquilo que caracteriza que tipo de exploração? Humano-robótica, não é isso? Então, aqui vai ser um adjetivo composto. O que diz a regra dos adjetivos compostos? Adjetivo composto, somente o último varia. Então, a alternativa D está correta. Humano-robóticas. Simples assim, que caracteriza um substantivo é um adjetivo composto, só o último varia. Sinal a alternativa incorreta acerca do uso do hífen. Será que além mar tem hífen, recém? Aqui eu tenho sem, se aparecer a quem, por exemplo. Apareceu aqui, ó. Quando aparecerem esses prefixos, vou acrescentar aqui também a palavra bem. Então, apareceu aqui essas palavras terminadas em, que seja ela a palavra sem, além, a quem, recém, bem, você vai sempre usar o hífen, tá? E apareceu pró, pré e pós com acento, nós teremos também o hífen, além da palavra ex, e acrescentaria aqui também a palavra vice. Então vamos lá, além mar tem hífen? Tem. Recém-casado? Tem. Sem cerimônia? Tem. E se eu colocar aqui bem-estar tem hífen? Também. Então apareceu aqui essas palavras terminadas em, você já sabe. Nós vamos usar o hífen. Então aqui está correto, eu posso descartar. E latino-americano também tem hífen, então a errada aqui é a alternativa D, que seria o quê? Neossindicalismo. Sindicalismo. Então, quando esse prefixo ou pseudo-prefixo terminar em vogal, a palavra da frente começar com R ou S, aí você vai fazer o quê? Vai dobrar. É o caso clássico de antissocial. Então, antissocial, a palavra, o prefixo anti terminou em vogal, a palavra da frente começou com R, se ela começar com R ou S, nós vamos dobrar. Então, por isso que é antissocial. Então, a alternativa E está correta. Lembre-se disso, apareceram aqui esses prefixos terminados em, sem, a quem, além, recém, bem, eu vou usar hífen, sem teto, recém-casado, a quem oceano, ex-namorado, pós-graduado, pré-vestibular e além-mar. Segundo a norma padrão da língua portuguesa, o uso do hífen está incorreto em qual alternativa? Eu trago sempre este exemplo do hífen. Os opostos se atraem.
Outro dia um aluno falou, mestre, mas não é oposto, vogal O não é oposta da vogal E. Seriam usos diferentes e se atraem, mas para ficar mais fácil, para memorizar, os opostos se atraem. Se ele termina com a vogal, o prefixo, a palavra da frente começa com vogal diferente, tudo junto, correto? Autoescola, tudo junto. Agora, se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Terminou com a vogal, o prefixo começou com a mesma vogal, eu vou usar hífen. Então, micro-ondas tem hífen. Então, aqui está correto. Neo-ortodoxo está correto. Supra-auricular está correto. E agora, pré-estabelecer ou pré-escolar? Quando aparecerem aqui os prefixos pré e pós acentuados, nós vamos usar o hífen. Então, errada aqui, a alternativa é que vai ser o quê? Pré-estabelecer, correto? A maneira correta é essa. Você observa que esse pré aqui não terá acento, não será tônico. Então, o correto é pré-estabelecer, sem hífen. De acordo com a norma padrão e quanto à ortografia, preciso marcar a alternativa correta. Questão um pouco mais ampla. Então, quando aparece aqui ortografia, caro concursando, assunto muito extenso. Como você vai melhorar? Resolvendo muitas questões, estudando bastante e lendo para você ampliar o seu vocabulário. Precisa da alternativa correta. Então, incoercíveis. Aí você precisa saber, será que é com C ou S? Aí você vem aqui, por exemplo, ruptura. Dinastias teria acento ou não, aí viraria dinástias, né? Então aí você vai observando, história de fato tem acento, terrível tem, decapitada, essa ainda pega muita gente, né? Fotográfico tem de ter acento ou não, poses mais espontâneas também não. Então precisa da alternativa correta. Há forças que tornam alguns movimentos sociais incoercíveis. Certinho. Aqui nenhuma palavra foi escrita de maneira errada. Tal com L mesmo, evento histórico tem acento? Tem, é uma proparoxítona, todas são acentuadas. Representou com S uma ruptura, caro concursando. Ruptura é P mudo, ruptura entre as duas dinastias. Essa história tem acento, terrível tem acento. A mulher ainda acabou sendo... Nossa, essa daqui pega muita gente mesmo. Muita gente acha que é P mudo, nada disso. Decapitada com I. Não gosto de ensaios fotográficos, proparoxítonas, ensaio com S. O não tem acento? Não tem acento. O não tem o tio. Tio é um som nasal. Tio não é acento. Prefiro poses mais espontâneas. Olha aqui, espontâneas é com S mesmo, nada de X. Se fosse com X, seria espontâneas. Observe as assertivas abaixo. Assinale a alternativa em que as palavras estão corretamente escritas de acordo com a língua portuguesa. Então, aqui eu tenho acentuação, eu tenho também o caso do hífen mais acentuação. Você vai começar por aquela que é mais fácil para você. Eu imagino que você já saiba que os verbos creder, lever, então leem, creem, deem, veem, não mais são acentuados, ok? Esses hiatos aqui não mais são acentuados. Da mesma forma que as palavras vou, enjoo também não mais são acentuados. Se tem acento, já descartei a primeira. Aqui não tem, está correto. Aí o examinador vem e mata, se você não estiver com atenção. Aqui já é do verbo vir. Então, eles vêm. Então, aqui está correto o vem. Aqui também está correto. Agora eu vou para os ditongos abertos. Ei, oi e el das oxítonas. Você observa que herói ela é uma oxítona. Os ditongos abertos, ei, oi e el das oxítonas continuam. Então, herói tem acento. Herói está sem acento, eu já venho e descarto, correto? Das oxítonas continua este acento. Agora, das paroxítonas não continua. Heróico não tem acento. Andréia também não tem acento, correto? Então, já descartei duas. Agora, vamos ver aqui, ó. Vem, tem, herói, tem. Antiético, proparoxítona, todas são acentuadas. Antissemita, então eu tenho aqui, ó.
Quando o prefixo termina em vogal, a palavra da frente começa com R ou S, o que ocorre, caro concursando? Você vai dobrar e vai retirar o hífen. Então, antissemita está correto. Colmeia, aqui nós temos o quê? Uma paroxítona. Na paroxítona, nós temos o ditongo aberto R. Nas paroxítonas não tem acento. Então, está correto a 4. Autoimune, os opostos se atraem. O prefixo termina com a vogal, a palavra da frente começa com a vogal diferente daquela que o prefixo terminou, é tudo junto e sem hífen. E com auto, que seja adjetivo ou advérbio, eu vou usar hífen. Então, estão corretas aqui somente a 3 e a 4, lá na alternativa E. Em qual alternativa a palavra está corretamente classificada quanto à acentuação? Tem acentuação, concursando? Primeira coisa, você precisa saber quando a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembre-se de que você começa da direita para a esquerda. Você já sabe, você se lembra quando eu devo acentuar as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Vou fazer uma breve explicação para vocês agora. Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítona é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos. E e oi. Aí você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona. Céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em ON e ONS, mas terminada em NS não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em M, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala
Por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa. E agora, em Coreia, jiboia tem acento? Não acentua as paroxítonas. Olha aqui, os ditongos ei e oi das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos ei e oi nas oxítonas acentuam. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então, não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL. Ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós. Olha aqui o ditongo aberto el, o ditongo aberto e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em a, e, o e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Então, já memorizou? Vamos ver aqui então. Em qual alternativa a palavra está corretamente classificada? Vamos pegar. Sempre que tiver proparoxítona, nós vamos começar por elas, que elas são mais fáceis. Todas são proparoxítonas. Então, se aparece lá, por exemplo, tônica, vamos lá separar em sílaba. Primeira coisa é separar em sílaba, tônica. A sílaba tônica é a antepenúltima. Então, neste caso aqui, você já sabe, ela é uma proparoxítona. Pólen, 2 sílabas. Para ser proparoxítona, tem que ter pelo menos 3 sílabas. Se tem 2, não pode ser proparoxítona. Se tem 2, não pode ser proparoxítona. Então, vamos dizer, café, a sílaba tônica, onde tem o acento é a sílaba tônica. Quando é a última, eu tenho então o quê? Uma oxítona. Já vim aqui, gabaritamos. Símbolo, proparoxítona. Árvore, proparoxítona. 3 sílabas, a sílaba tônica, a antepenúltima é. Analise os pares de palavras a seguir e assinale a alternativa em que se verificam termos parônimos. Parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas que possuem significados diferentes. Por exemplo, emigrante e imigrante. Tem uma que as bancas cobram muito, eminente e iminente. São parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Deferir e diferir, aqui estão os parônimos. Diferir vem de ser diferente. E deferir é quando falo lá, o juiz deferiu a sentença, as minhas férias foram deferidas, foram aceitas, autorizadas. Martírio e suplício. Aqui são palavras sinônimas, ambas estão relacionadas ao sofrimento. Crédulo e ímpio. Quando fala ímpio é cruel e crédulo. Então, aqui são palavras que possuem significados diferentes. Automóvel e carro, sinônimos. Cordado e animal, sinônimos. Parônimos, parecidas. Em relação aos elementos ortográficos da língua e considerando os termos em destaque, vamos marcar a alternativa correta. As palavras já e gás acentuam-se as palavras destacadas por serem monossílabos terminados em A.
Aí eu acentuo os monossílabos terminados em A, E, O. Vou deixar por enquanto. Lançou, a NASA lançou nesta sexta-feira. Emprega-se o hífen porque é um composto formado por advérbio. Nada disso. Sexta aqui é numeral. Então, o correto seria o numeral com outra palavra, configurando uma unidade sintagmática e semântica. A missão, o acento tio é empregado pela mesma regra do uso do acento agudo em a sonda permanecerá. Primeiro ponto, o tio não é acento. O tio é um som nasal, correto? O tio é um som nasal, o tio não é acento. Esses motores utilizam a eletricidade fornecida pelos painéis solares da sonda para obter íons de um gás nobre. As duas palavras são monossílabos. Gás, sim. Agora, íons, vamos separar em sílaba? Íons. Ela é uma paroxítona terminada em on. Próton, íon, prótons, íons, nêutrons são acentuados porque são paroxítonas terminadas em ons. Então, um é monossílabo, mas o outro é uma paroxítona. A sonda permanecerá em órbita por pouco mais de 2 anos para estudá-la. O acento agudo, certinho, é empregado por se tratar de um verbo terminado em A tônico, seguido de pronome átono, certinho. Olha o A tônico, estudar A. Então, a sílaba tônica é essa, certinho o acento. Alternativa A, imagino que tenha muita gente ficado em dúvida por causa disso. Falou que é monossílabo. Se eu falar, por exemplo, a casa da minha prima, não tem acento. Eu só acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Os tônicos terminados em A, E, O. A casa da minha prima não tem acento. Se eu falar agora, ele dá dinheiro às pessoas. Aí é um monossílabo